Neste momento, eu quero fazer uma breve reflexão com respeito à reencarnação e ressurreição. Para nós cristãos, a Bíblia é o instrumento teológico da verdade. Ela é a regra da nossa fé, se tratando de doutrinas bíblicas. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. E ela não é de particular interpretação. Homens santos falaram, movido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então pode alguém dizer, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus? Sim. Mas alguém pode perguntar, e quando homens ímpios falaram, quando Satanás falou, eles foram inspirados por Deus? Não, de maneira alguma. Os profetas que profetizavam, eles profetizavam sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, logo, a profecia, ela não veio produzida por vontade humana. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os profetas. E também, quando homens ímpios falaram, Satanás falou, os registros também, ou seja, o Espírito Santo de Deus inspirou também os escritores a registrarem esses fatos. Então, os registros também foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós dizemos que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, quando Deus usou os profetas inspirados, como também os registros também foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para o nosso ensino, para a nossa advertência. Então, partindo desse ponto de vista, então nós iremos ver a diferença entre reencarnação e ressurreição. Então nós acreditamos em ressurreição, nós não acreditamos em reencarnação, porque a Bíblia não nos dá esse respaldo para nós acreditar em reencarnação. Pelo contrário, a Bíblia nos adverte para que nós possamos ter cuidado para não consultar aos mortos. Nós vemos isso em Isaías capítulo 8, ao começar do versículo 19, a advertência de Deus: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiar e os adivinhos, queixerias e murmura entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Ao favor dos vivos, interrogação aos mortos, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, aqui nós vemos uma advertência de Deus ao seu povo a não consultar quem tem espírito familiar. Ou seja, então já existia essa prática quando Deus tirou o povo do Egito e colocou na terra de Canaã, eles consultavam o espírito familiar. Ou seja, ia ao médium e mandava invocar a um dos parentes. Era uma prática que existia, mas não quer dizer com isso que eram os falecidos que eles invocavam, eram entidades espirituais, e Deus já via o perigo e advertiu o seu povo, ao invés de consultar os mortos, porque não consultar a Deus com respeito ao futuro. Então a lei e o testemunho, ou seja, a lei que Deus deu ao povo de Israel, os 10 mandamentos, e o testemunho dos profetas que estava registrado nos pergaminhos. Então tem que consultar a esse, pesquisar através desses escritos ali. Então nós vemos já a advertência de Deus a não consultar aos espíritos familiares, aquele que xiria, remunga entre os dentes, porque Deus já via o perigo aí. Então nós vemos em que eles se baseiam a doutrina da reencarnação. Eles fazem interpretações errôneas com respeito à Bíblia. Um dia eu, conversando com um professor da Confederação Espírita, sabe? E ele me disse que a Bíblia tinha prova biblicamente da reencarnação. E ele citou o caso de Elias. Ele citou ali em Malaquias capítulo 4, ali, quando nós vimos que o profeta Elias viria, né, antes do grande dia do Senhor.
e converterias aos corações dos filhos, aos pais dos pais, aos filhos ali. Mas ali nós vimos, São Lucas também, ali nós vemos que a Bíblia diz que Elias veio. Então, por que a Bíblia diz? O que significa que Elias veio? Na ousadia, na coragem de Elias, né? Então, segundo a doutrina espírita, né, que para reencarnar tem que morrer. Então, biblicamente, nós vemos que Elias não morreu. Ele foi arrebatado ao céu. Quando ele e Eliseu iam caminhando, então o carro de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então, logo aí, nós não podemos dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias. E perguntaram também a ele, aos líderes religiosos, em São João capítulo 1, versículo 19 ao 23, quando chegou a João Batista perguntando se ele era o Cristo. Ele disse que não era o Cristo. Perguntou se ele era Elias. Ele também disse que não era Elias ou qualquer um dos profetas. Também João Batista disse que não era. E tu quem és? Sou a voz do que clama no deserto. Então aí logo nós vemos que o próprio João Batista disse que ele não era Elias. Logo, não foi a reencarnação de Elias, porque tinha que morrer nesse caso aí. Isso é segundo a doutrina, né, espírita, né? Então nós vimos o perigo e a advertência de Deus já alertando o seu povo para não consultar aos mortos. Então, conversando com um professor da Confederação Espírita, ele me deu esses versículos que eu falei para ele. Então, ele nem percebeu, né, que realmente essa passagem, que Elias não morreu, ficou quase sem saída. Então, nós sabemos realmente, né, Allan Kardec, respeitamos todas as religiões, né, realmente que foi o responsável pela doutrina, né, da encarnação, né, da reencarnação, quando ali uma família Fox em Nova York, né, tinha duas filhas, Kátia e Margarete, uma tinha 9 anos e outra tinha 12 anos, e quando começou a perceber, mexer, né, os utensílios ali, começou a mexer, então ele deduziu que eram os mortos, que queriam se comunicar com os vivos, com o estralo de dedo. Ele começou a citar nome de pessoas, aquele preto velho, né, do Acanã. Se for você, então responda com o estralo de dedo. Então começou a estralar. Então ele deduziu que eram os mortos que queriam vir se comunicar com os vivos. Então surgiu a doutrina da reencarnação. Mas biblicamente nós vemos ressurreições. Na Bíblia nós vemos ressurreições. E foi a própria pessoa que o próprio espírito da pessoa que veio. Nós vimos isso, o filho da Sulamita ali, né, quando ele faleceu, e o profeta Eliseu orou, e realmente a vida voltou para a criança. Nós vemos também ali no ministério de Jesus. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e foi ele mesmo que veio, né? Nós vimos também ali também a filha de Jairo, né, com 12 anos, Jesus ressuscitou, e o próprio Lázaro, Jesus ressuscitou. Lázaro citou o nome de Lázaro, então não foi outra entidade que veio para aquele corpo, foi Talita Cume, né, de Jairo. Então, menino, a ti te digo, Davi, foi as próprias pessoas. E a Bíblia diz que cada um de nós irá prestar conta diante de Deus. Não será produto de reencarnação. Não vai haver uma confusão de identidade na ressurreição. Então, eu vou ser responsável pelos meus atos. Então, a sua identidade, assim como as digitais são diferentes, elas não são iguais de maneira alguma. Assim também a personalidade do ser humano. Então todos irão ressuscitar diante de Deus para prestar conta. E a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Então não vai haver confusão de identidade no juízo final. Então cada um de nós vai ser responsável, né, pelos nossos atos praticados aqui na terra. Então, para nós cristãos que cremos na Bíblia como o instrumento teológico da verdade, não podemos realmente aceitar a reencarnação, principalmente como meio de salvação. Então, se eu acredito na reencarnação como meio de salvação, ou seja, que o espírito do indivíduo é aperfeiçoado através da encarnação, então eu estou propondo outro meio de salvação. Logo, o sacrifício de Jesus não é o único. Existe outro meio pelo qual o homem pode adquirir a sua salvação. Então, logo a Bíblia não é a palavra de Deus, né, para quem assim acredita. Mas nós cristãos acreditamos na Bíblia em ressurreição, e que o único meio para o homem, os seus espíritos, é aperfeiçoado,
é através do sacrifício de Jesus Cristo, ele aperfeiçoou o espírito do ser humano. Quando aceita Jesus Cristo, o espírito, alma e corpo são aperfeiçoados, baseado naquilo que Jesus Cristo fez, realizou na cruz do Calvário. Logo, a salvação é baseada no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, vamos aí que Allan Kardec se interessou pela doutrina da reencarnação, né? Então, nós vemos a mediunidade também. O professor da Confederação Espírita, ele me disse que ninguém sabia a origem da mediunidade. Ninguém sabe. Eu disse para ele que eu sabia, porque a Bíblia diz, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles eram perfeitos ali no jardim do Éden ali, né? Eles temiam a Deus ali, né? Então, realmente, na viração do dia, Deus vinha, não existia pecado, né? De maneira que Deus tinha comunhão com aquele casal. Então, quando eles pecou, realmente se esconderam da presença de, infelizmente, eu vou assim dizer, o primeiro contato que houve de um espírito com um ser ali, que foi nesse caso um animal, né? Que a Bíblia diz que Satanás, né, encarnou na serpente, usando voz humana e contrariando a primeira mediunidade ali, né? Foi realmente um ser que serviu de instrumento, né, intermediário ali, encarnou para contrariar a palavra de Deus, jogando o homem contra Deus ali, né? Realmente, e o homem veio a pecar por causa da mentira de Satanás na serpente. Então, daí por diante, quando o homem pecou, então realmente o homem passou a ser um médio assim, né, para receber esse suporte do espírito, né, que as pessoas dizem que são pessoas falecidas ali, né, então, e começa realmente a acreditar que não existe reencarnação. Então há um perigo muito grande. Aí eu conheço pessoas realmente que complicaram a sua vida, né, e vivem prejudicada porque estão consultando realmente a esses supostos parentes dele. Então, nós devemos ficar com a revelação da palavra de Deus, que é a ressurreição, que a Bíblia diz que vai haver duas ressurreições do arrebatamento da igreja, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ir ao encontro do Senhor nos ares, para sempre estar com Ele. Vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final. Então, esse esclarecimento aqui, biblicamente, respeito todas as religiões, certo? Mas a Bíblia diz que não existe reencarnação, existe ressurreição, porque cada um de nós há de prestar conta diante de Deus. E a Bíblia nos adverte, Deus nos adverte, ao invés de consultar aos mortos, por que não consultar a Deus? Então, se existisse essa possibilidade realmente de reencarnação, então a Bíblia não daria essa advertência, né? E nós vimos ali Lázaro e rico também, quando estava ali. Então o espírito de Lázaro, né, ou o espírito rico deveria incorporar em alguém para dizer, mas eles queriam vir, e Jesus disse, ora, se eles não acreditam nos vivos que estão lá, como iriam acreditar em alguns que dos mortos, o morto estava falando na ressurreição, né? Daquela pessoa que viesse ali, disse, Jesus ressuscitou Lázaro ali, né? E os judeus tinham que acreditar, né, na ressurreição, né? Em Jesus como Salvador. Pelo contrário, queriam até matar Lázaro, porque através da ressurreição de Lázaro, muitos judeus se convertiam ao Senhor. Então aqui eu deixo esta advertência aqui. Existe ressurreição, não existe reencarnação. Então, que você acredite, passe a acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o manual para o cristão, né? Que é a carta magna de Deus para a humanidade, porque não existe outro livro onde se encontra como Deus criou o universo, como foi criado, né? O céu, a terra, o mar, né? É um Deus que existe, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Do outro lado também existe as forças das trevas, um ser espiritual que nós chamamos de Satanás, porque ele é adversário de Deus, diabo, que ele é caluniador, então ele é o pai da mentira. Então ele tenta, o papel dele é esse, é enganar o povo, contrariando a palavra de Deus, não querendo aceitar a palavra de Deus. Então,
pare um pouco e raciocine se realmente se vale a pena acreditar naquilo que a Bíblia diz ou em supostos que dizes guias espirituais. Porque Jesus não é produto de uma evolução através de uma reencarnação, como muitos dizem que Jesus Cristo é o espírito mais evoluído que ele alcançou. De maneira alguma. Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Então Jesus foi produto de uma evolução, de uma encarnação. Jesus é o próprio Deus humanizado que veio a este mundo, né, para que o homem pudesse aceitá-lo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então eu fico com a Bíblia e paro um pouco também. Fique com a Bíblia, que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, que é o livro que mostra como tudo surgiu, como tudo está acontecendo, como irá acontecer. São profecias que estão registradas na Bíblia, começo, meio e fim. Então a Bíblia, ela é a regra da fé do cristão. Então a Bíblia é para todas as religiões, para todos os seres humanos. Ela está aí para ser lida, crida e obedecida. Então a revelação de Deus está ali, o plano de Deus para com o homem, para a sua felicidade, tanto nesta vida como após morte, né? Porque diz que com a morte tudo morre, tudo se acaba, mas a Bíblia nos dá uma garantia de que Jesus, ele é a primícia dos que ressuscitou, né? Que morreu e ressuscitou, para nunca mais morrer. Então a fé do cristianismo, do cristão, não está em reencarnação, está na ressurreição, né? Que Cristo deu prova disto, que ele ressurgiu dentre os mortos, dando certeza de que todos aqueles que o aceitaram, né? Acreditam nele, acreditam na Bíblia, um dia irão ressuscitar para estar com ele. Então tome posse da Bíblia, da palavra de Deus, desta verdade, porque ela é um livro que foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Então ela é a palavra de Deus em todos os sentidos. Então creia na Bíblia para que você possa ter a certeza da sua salvação, para que você possa ter a certeza de uma vida além túmulo, porque é o único livro que garante essa certeza além túmulo. É a Bíblia, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa reflexão vem para você. O perigo de consultar aos espíritos familiares, consultar aos mortos, e a advertência, a ordem de Deus é essa: consultar o verdadeiro Deus. Então hoje temos a Bíblia, a palavra de Deus, que ela tem resposta para tudo aquilo que o homem quer para a sua vida, tanto para o tempo presente como para a eternidade.